Bom dia! Nossa aula de hoje nós falaremos sobre probabilidade. Na última aula iniciamos o capítulo Estatística, onde nós começamos a falar sobre as possibilidades, onde nós multiplicamos as opções para saber quantas possibilidades temos do probleminha acontecer. Agora, probabilidade lá na página 146 do módulo 2. Lembrando que esse mês de agosto e provavelmente de setembro permaneceremos com o módulo 2 nas aulas de matemática, pois o módulo 3 tem apenas conteúdos de geometria. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para vocês. Módulo 2, página 146. Lembrando aí o pessoal que nós temos prazo de entrega das avaliações, tá? Quem já fez tem que entregar lá na escola. Não pode passar do prazo. Probabilidade. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Gabriel, Fábio, Ana. Vai, professor. Vai, pode ler. Se você lançar um dado como representado ao lado, qual será o resultado? Conhecemos todos os resultados possíveis ao alcançar um lado, mas não podemos prever com certeza qual deles ocorrerá, ou seja, são eventos imprevisíveis. É por isso que eles são comumente usados em jogos de tabuleiro. Comumente. Além disso, ao jogar novamente o dado, podemos obter um resultado igual ao anterior ou diferente dele. Então, dizemos que o lançamento de um dado é um experimento aleatório. Os possíveis resultados que podem ser obtidos são as possibilidades e a chance de cada uma delas ocorrer é a probabilidade. Calculamos da seguinte maneira a probabilidade em um evento: quantidade de resultados favoráveis e quantidade de resultados possíveis. Assim, no lançamento de um dado comum de 6 faces, os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Vamos calcular algumas probabilidades considerando o dado comum. Olha só um minutinho. Para a gente calcular a probabilidade de um evento acontecer, nós vamos sempre dividir resultado favorável, né, o que ele pode acontecer, dividido pelo resultado possível. Possível é sempre o total de possibilidades, tá? Então, tem aí um dado, né, que vocês conhecem, tem números de 1 a 6. Aí perguntou ali, qual é a probabilidade de obter o número 3? Qual é a probabilidade da gente lançar um dado e cair o número 3? Então, eu tenho apenas uma opção de número 3, correto? Então, meu resultado favorável é 1. Eu tenho apenas uma possibilidade de cair o número 3. E eu vou dividir por 6, porque são os resultados possíveis. O dado, ele tem 6 lados. Então, o denominador sempre vai ser o total de possibilidades. O de cima, que é o resultado favorável, vai ser determinado de acordo com a questão. De novo, a primeira ali, qual é a probabilidade de obter o número 3? Dos números do dado, eu tenho apenas um número 3. Então, aqui, ó, 1 dividido para 6, né? Nós vamos dividir e depois multiplicar por 100 para escrever a probabilidade. Então, ficou 16,6%. A probabilidade a gente sempre responde com porcentagem, tá? Por isso, a gente divide e o resultado a gente multiplica por 100. Segundo probleminha. Qual é a probabilidade de obter um número menor do que 5? Em um dado, nós temos 4, 3, 2 e 1. Nós temos 4 opções de números menores que 5, correto? Então, eu vou fazer 4 dividido para 6, que são as minhas opções de
são minhas possibilidades dividido pelas minhas opções. 4 dividido para 6, porque eu tenho 4 opções menores que 5, dividido para 6, que é o meu total de possibilidades. 4 dividido para 6 vezes 100, 66,6%. Terceiro, qual é a probabilidade de um número par? Em um dado eu tenho 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 opções para dar número par. 3 dividido para 6 vezes 100, 50% de chance de eu jogar o dado e vir um número par. Mais uma vez, para a gente calcular a porcentagem, sempre vamos fazer um número de opções dividido pelo total de possibilidades. Pode ler a observação aqui embaixo. Cadê? Era João Guilherme que estava lendo? Sou eu, professor. Vai ler esse aqui, essa observação. A probabilidade de um evento ocorrer é sempre um número que varia de 0 a 1 ou de 0% a 100%. Além disso, um evento é chamado impossível se a probabilidade de sua ocorrência for igual a 0 e certo se a probabilidade de sua ocorrência for igual a 1. Então, olha só, gente. Impossível é quando a probabilidade for igual a 0. E certo é se a probabilidade da sua ocorrência for igual a 1. Bem, como assim probabilidade impossível? Se eu perguntar para vocês, lançando um dado, qual é a probabilidade de cair o número 10? 0, porque o dado ele vai de 1 a 6. Então, quando a nossa probabilidade é 0, é algo que não pode acontecer, nós chamamos de evento impossível. Isso depende da questão, tá? Vamos lá para 147. Pode continuar lendo, Guilherme. Agora, observe outra situação envolvendo dados comuns. Leandro e Aline estão disputando um jogo de tabuleiro no qual seus respectivos peões percorrem as casas de acordo com a diferença entre os valores obtidos em um lançamento de 2 dados. Para isso, eles calculam valor sorteando no primeiro dado menos valor sorteado no segundo dado. Se a diferença for positiva, o peão deve percorrer as casas para frente, e se for negativa, deve percorrer as casas para trás. Caso a diferença seja 0, o peão permanece na mesma casa. Observe o quadro de possibilidades a seguir com todos os resultados possíveis. Continua? A fim de verificar se é mais provável que um peão percorra casas para frente, para trás ou que fique parado na mesma casa da jogada anterior, Leandro e Aline contaram a quantidade de números positivos, de números negativos e de zeros do quadro de possibilidades. Com isso, eles concluíram que a probabilidade de que um peão percorra casas para frente ou para trás é a mesma. Porém, é menor a chance de que ele fique parado na mesma casa, pois 6 sobre 36... Ai, com a senhora, professora. 6 sobre 36 avos é menor do que 15 sobre 36 avos. Então, aqui nós temos as probabilidades, né, dos números positivos de acordo com essa tabela, né, de resultados. São 15 positivos, 15 negativos, podendo dar 0 são 6, sempre por 36, porque aqui eu tenho 2 dados, tá? Cada dado nós temos 6 opções. Então, 6 vezes 6, 36. Por isso que nesse segundo exemplo, o denominador, que é a quantidade, as possibilidades totais, em vez de 6, vai para 36, porque nós temos 2 dados. Vamos para 148. Aqui são só informações. O que você precisa saber é que, para calcular a probabilidade, nós vamos fazer as opções dividido pelo total e o resultado multiplicar por 100.
Ó, vamos lá. Em um evento beneficente, será sorteada uma cesta matinal entre 25 participantes. Se cada participante receber um número de 1 a 25, qual a probabilidade de que o número sorteado seja ímpar? Entre 1 e 25, nós temos quantos números pares? Conta aí para mim. Entre 1 e 25, são quantos números pares? 11. 11 não, tem que contar com 1 e 25 também, então fica 13. Ah, tá. 3. Tem que contar com 1 e 25. 13 sobre 25, que é o total de números que nós temos, correto? Então, fazendo 13 dividido para 25, multiplicando por 100, nossa probabilidade é de 52%. Vamos botar aqui a porcentagem, 52%. B, número menor do que 10. São quantos números menores do que 10? Entre 1 e 25. Conta aí para mim. 9. Menor do que 10, 9. 9. Então, nós vamos fazer 9 dividido por 25, correto? 9 dividido por 25 vezes 100, nós teremos 36%. Entre 1 e 25, número maior do que 30? Nenhum, né? Então, esse evento é impossível. 0%. Entre 1 e 25, são quantos múltiplos de 5? Múltiplos de 5. Nós temos 5, 10, 15, 20 e 25. São 5 múltiplos de 5. Então, vai ficar 5 dividido para 25 vezes 100, 20%. A probabilidade de cair um número múltiplo de 5 é 20%. Ok? Entenderam, gente? A gente pega o número de opções que nós temos, dividimos pelo total e depois multiplicamos por 100. Vamos responder aqui a pergunta da número 1 ainda. Algum dos itens acima está relacionado a um evento certo? Não. Para dar um evento certo, a probabilidade é 1%, né? Então, a primeira resposta é não. Nenhuma das respostas deu 1%. E um evento impossível? Sim. O evento impossível aconteceu na letra C. Correto? O evento impossível é quando nossa resposta é 0%. Sim, na alternativa C. De novo, evento certo é quando nós temos a probabilidade de 1%. E evento impossível é quando nós temos 0%. Copia para a gente fazer a número 2. Alguma pergunta? Não, professor. Ok, vamos copiar para poder fazer.
Foi? Número 2. Jair está instalando o aparelho eletrônico e precisa conectar 3 cabos de entrada: o vermelho, o branco e o amarelo. Ok? Termine de completar o diagrama ao lado com todas as maneiras possíveis de conectar o cabo. Então, nós temos aqui o amarelo, o branco. Peraí. O branco e o vermelho, ok? Professora, a senhora pode botar para cima rapidinho, porque eu fui ali no banheiro e consegui copiar ali. Sim. Copiei rapidinho, quando terminar, fala ok. Foi, professora. Ok. Então, aqui nós temos 3 tipos de cabo, né? Vermelho, branco e amarelo. Então, aqui, se ela colocar o vermelho na entrada B, na entrada A, sobra só o branco e o amarelo. Agora aqui, na entrada C, né? É o que falta. Aqui eu tenho o amarelo, o vermelho, sobra aqui o branco. É só para a gente preencher com a cor que está faltando, tá? Terceira linha, nós temos branco, amarelo, então aqui só pode ser o vermelho. Na quarta linha, nós temos o branco, o vermelho, falta o amarelo. Na quinta linha, nós temos vermelho, amarelo, aí aqui é branco. Um minutinho. Na quinta linha é branco. E na última, nós temos vermelho, branco, falta só o amarelo. Só um minutinho. Quantas possibilidades foram listadas nesse diagrama? Nós temos aqui, ó, no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? São 3 cabos, correto? Na primeira, na entrada A, eu tenho 3 opções. Tenho 3 cores. Preenchendo a entrada A, para entrada B, eu vou ter 2 opções de cores. E na entrada C, se eu já coloquei um fio na A, um fio na B, na entrada C eu só tenho uma opção. Multiplicando tudo, são 6 possibilidades. Coloca aí para mim, 6 possibilidades. Sem saber onde os fios devem ser conectados, qual a probabilidade de Jair acertar a posição correta dos 3 na primeira tentativa? Se ele tem 6 possibilidades, uma tentativa das 6. Porque ele quer na primeira tentativa, né? Então, se a gente fizer 1 dividido para 6 vezes 100,
Nós vamos ter 1 dividido para 6 vezes 100, 16,6% de chance de acertar de primeira. De novo, ele queria a probabilidade de acertar na primeira tentativa. Então, 1 dividido para 6, porque o total são 6 tentativas. Copia para a gente fazer a 149. Um minutinho para terminar a 148, para a gente fazer a 149. Vamos lá. Podemos? Vamos para 149. Em um certo jogo, os peões dos participantes percorrem as casas de um tabuleiro de acordo com a soma obtida no lançamento de 2 dados. Vence aquele que percorrer todas as casas do tabuleiro primeiro. Faltam 9 casas para Marcela chegar ao final desse jogo. Obtendo uma soma maior ou igual a 9, ela vence. Qual a probabilidade em porcentagem de que ela vença em apenas uma jogada? Bem, nós vamos colocar aqui as possibilidades da soma do dado ser igual a 9, correto? Se ela conseguir 9 pontos no dado, ela chega lá no final do tabuleiro. Então, eu lançando o dado, qual é a probabilidade de eu dar 9? Pode ser 3 mais 6, correto? Pode ser o contrário também, né? 6 mais 3, eu lançando 2 dados. Pode ser 5 mais 4, ou 4 mais 5, tanto faz. Na probabilidade, gente, nós temos que considerar, tá? 3 e 6, e 6 com 3 também. A ordem altera o resultado. Também a gente pode somar para dar 9 ou mais, né? Pode ser 4 mais 6, que dá 10, ela também ganha. Ou 6 mais 4, né? Pode ser 5 mais 5, para dar 10. Para dar 11, pode ser 5 mais 6, ou 6 mais 5. Vou botar aqui embaixo. Pode ser também para dar 12, se der 12, ela também vence. Porque, de novo, para ela vencer, tem que dar 9 ou mais casinhas. Então, eu fiz todas as minhas possibilidades. Do dado dá 9, dá 10, 11
e 12. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tenho 10 possibilidades de 36. Lembra que nós temos 2 dados? Se eu tenho 2 dados, eu divido por 36. Então, são 10 possibilidades de 36. Fazendo 10 dividido por 36, o resultado vezes 100, vou botar aqui, ó, para não esquecer. Sempre o resultado vezes 100, porque é probabilidade. Nós vamos encontrar 27,78% aproximadamente, tá? De novo, para ela ganhar o jogo, nós tínhamos que pular 9 casas. No mínimo 9, né? Então, eu fiz todas as possibilidades do dado, de jogando 2 dados dá 9. Depois, todas as possibilidades para dar 10. E, por último, todas as possibilidades para dar 11. E também, 6 mais 6, nós temos 12. Então, nós temos 10 opções das 36 para calcular a probabilidade. Probabilidade, nós temos que dividir, depois multiplicar por 100. É mais provável que Marcela vença ou não vença em apenas uma jogada? O mais provável, gente, é que ela não vença. Ó, não vença na primeira jogada. Porque ela só tem 27,78% de chance de acertar. Porém, ela tem aí, ó, 100 menos 27,78. Vamos calcular que a porcentagem é sempre 100, né? Então, 100 menos 27,78, a probabilidade dela errar é de 72,22%. Ó, não vença, pois a probabilidade de erro, probabilidade de perda, né? Perda é igual a 72,2%. Para ela tem mais chances de perder, porque é 72,22%, do que acertar na primeira jogada. Copia aí o número 3 para a gente fazer o número 4. Dois minutinhos para copiar a número 3. Vamos lá, um minutinho para copiar o número 3. Podemos?
Pode, professor. Vamos lá. Número 4. Ana está brincando com um jogo da memória que contém 15 pares de cartas, com imagens de animais. Todas elas com as imagens viradas para baixo. Nesse jogo, o objetivo é o participante virar 2 cartas quaisquer. Caso as imagens obtidas sejam iguais, ele deve tomar as cartas para si e jogar novamente. Se for diferente, deixar no lugar. Isso vocês já sabem, né? Sabendo que um dos animais desse jogo é o leão, qual é a probabilidade que Ana vire uma carta com o leão na primeira jogada? Bem, se nós temos o jogo da memória, nós temos pares. Então, eu vou ter 2 leões, correto? Eu vou ter 2 leões. Se são 15 pares, eu tenho um total de 30 cartas. Então, 2 para 3. Ela tem 2 chances de achar o leão nas 30 cartas. Aí você faz 2 dividido para 30 vezes 100. Deu quanto aí? 2 vezes 100 fica 200, dividido para 30, 6,67% a probabilidade dela tirar um leão. Após virar uma carta, qual é a probabilidade da segunda carta retirada seja igual a ela? Bem, nós temos uma possibilidade de tirar a carta igual das 29, porque eu já tirei uma. Não divido a letra B por 30, porque eu já tirei uma carta. Então, quando eu virar a minha segunda carta, eu só vou ter 29 possibilidades. Escreva na forma de porcentagem as probabilidades que você escreveu acima. Na verdade, a primeira eu já coloquei aqui, né? 6,67. E a segunda, vamos escrever só a segunda. 1 dividido para 29 vezes 100 vai ficar 100 dividido por 29, que é aproximadamente 3,45%. A porcentagem da primeira eu já fiz. Na letra C, eu fiz apenas a probabilidade da segunda. Copia aí direitinho. Um minutinho aí para copiar. Após a página 149, nós vamos para a página 154. Não, 152. Um minutinho aí para terminar de copiar.
Foi? Vamos lá para 152, onde nós temos um textinho sobre a lei de Murphy. Alguém poderia ler para a gente poder saber? Vai. Vai, leia aí para mim, por favor. Você já ouviu falar da lei de Murphy? Popularmente, ela é conhecida como o princípio de que tudo que pode dar errado vai dar errado. Isso pode até ser verdade para alguns casos, mas essa lei carece de fundamentação científica. O que muitas vezes acaba passando despercebido é que um evento em geral pode dar certo ou pode dar errado. Porém, em alguns deles, a quantidade de possibilidades que resultam em sucesso é diferente de quantidade de possibilidades que conduzem a um fracasso. Frequentemente, não nos atemos aos casos em que obtemos sucesso, pois sempre esperamos que ele aconteça. Temos a tendência de dar maior importância àqueles que obtemos fracasso, chegando até a pensar que o universo conspira contra nós. É nesse ponto que usamos a lei de Murphy, como uma maneira de justificar ou explicar esses fracassos. Durante uma série de testes sobre os efeitos da desaceleração repentina sobre o corpo humano, os dispositivos que deveriam medir a força de desaceleração foram instalados incorretamente. Ao descobrir o erro, Murphy teria declarado a seu responsável. Se existissem duas ou mais formas de fazer uma tarefa e uma delas puder provocar um desastre, alguém vai adotá-la. Essa frase foi dita ao público em uma entrevista coletiva pelo capitão John Paul Stubb, que anunciou como a lei de Murphy. Pronto, a partir de então, a frase tornou-se dito popular e adquiriu outras formas, mas todas com o significado de que se alguma coisa puder dar errado, dará. Vamos lá, página 153, para continuar a leitura. Pode continuar. Outra pessoa quer ler. Vai. Por que a torrada sempre cai com a manteiga para baixo? O físico Robert Matthews confirmou que o fato de a parte da torrada com manteiga sempre cair voltada para baixo se deve menos ao azar e mais às leis da física que regem o planeta. Oi? Não, tinha me ligado aqui. Sobre a mesa, a parte da torrada com a manteiga está voltada para cima. Quando há pouco mais que a metade de seu comprimento para fora do tampo da mesa, a torrada se inclina e começa a cair. Ao perder o contato com a mesa, a força da gravidade aumenta a velocidade da torrada em direção ao chão. Como começou a cair inclinada, a torrada gira em torno de si mesma à medida que avança em direção ao solo. A velocidade em que a torrada gira em torno de si não é suficiente para fazê-la girar 360 graus antes de atingir o chão. A torrada gira apenas 180 graus. Resultado: a parte da torrada com manteiga cai voltada para o chão. Acabou. Então, aqui, tá vendo? Por isso que a gente fala toda vez por que cai sempre para baixo, né? De acordo com o que ele falou. Se está inclinado, se a manteiga está para cima, ela está inclinada, quando ela cai, ela acaba girando em torno dela mesma 180 graus. Por isso, geralmente, né, cai virada para baixo. Que conceito matemático está relacionado com a quantificação das chances de fracasso ou sucesso de um evento? Probabilidade, né? Para a gente saber se vai ser possível, se vai acertar, se vai errar. Probabilidade. É o conteúdo que quantifica, que fala para a gente em forma de números as chances que a gente tem de ganhar ou perder algo. B. Se lançada de um ponto mais alto, a torrada com manteiga não está sujeita ao mesmo efeito que o explicado por Matthews, dependendo da altura do lançamento, esse evento se torna aleatório. Nessas condições, qual é a probabilidade da torrada cair com um lado da manteiga para baixo? Se a torrada ela tem dois lados, né? Então, sempre vai ser 50%. O lado da manteiga é uma opção, dividido pelo total de lados da torrada. A torrada ela tem dois lados, frente e verso. 1/2 vezes 100,
nós vamos ter aí uma probabilidade de 50% de chance da metade da parte da manteiga cair para baixo. Vamos agora para 154. Copia aí para a gente fazer 154. Vamos lá na 154. Aqui, né, nós vamos revisar o que nós falamos essa semana sobre possibilidades e probabilidade. Terminamos mais um capítulo hoje para representar as possibilidades. Vamos preencher aí só para lembrar. De escolha de lanches e sucos de uma lanchonete, é possível construir um diagrama ou um quadro de possibilidades, que foi o que nós fizemos na nossa primeira aula. Depois eu vou passar um exercício no caderno sobre esse capítulo, tá? Possibilidade e probabilidade. Então, nós temos aí 2 tipos de suco para 3 tipos de sanduíche. Nós temos aí o diagrama e o quadro de possibilidades. Para calcular a quantidade de possibilidades dessa situação, nós temos 2 tipos de sucos vezes 3 tipos de lanche. Então, eu tenho um total de 2 vezes 3, eu tenho 6 possibilidades para montar o lanche. Coloca aí para mim. 6 possibilidades para montar o lanche. Podemos ir para 155. Antes de fazer essa página, deixa eu só chamar o pessoal que não estava, porque no início tinha poucas pessoas. Adam tá aí? Ana Clara? Gabriel Oliveira? Gabriela? Só tô chamando quem não respondeu, tá? Gustavo, João Pedro Goulart, Kailane, Lucas, Luiz Gustavo, Matheus, Maiara e Renan.
Ok, vamos lá. Possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Então, vamos preencher aí, possíveis. Com algarismos 3 e 4, por exemplo, temos 4 possibilidades. Vou botar o número 4, tá? Já apaguei tudo. 4 possibilidades de formar números naturais com 2 algarismos. São eles 33, 34, 43 e 44. Com os números 3 e 4, formando números com 2 algarismos, temos aí essas 4 opções. A probabilidade é a chance de uma ocorrência de uma possibilidade. A probabilidade é o cálculo da porcentagem da possibilidade, tá? Uma depende da outra. Então, como eu falei com vocês, para calcular a probabilidade, resultado favorável dividido pelo possível e multiplica por 100. Geralmente, nós colocamos a probabilidade em porcentagens. A chance ou probabilidade de que um evento ocorra pode ser representado por uma razão ou por uma porcentagem, que eu acabei de falar com vocês. No lançamento de um dado comum, a probabilidade de obter o número 2 é dada por uma opção entre as 6 opções que nós temos. Ou seja, 16,67%. A probabilidade de um evento ocorrer é um número que varia entre 0, só um minutinho, entre 0 e 1. Ou seja, entre 1 a 100, entre 0 a 100%. Um evento é chamado de certo se a probabilidade for igual a 1. E o evento é chamado de impossível quando a probabilidade é igual a 0. Bem, com isso, encerramos mais esse capítulo. Na próxima aula, nós vamos fazer exercício no caderno sobre probabilidade, ok? Beijinhos, até a próxima aula. Até. Tchau. Todo mundo já copiou? Vou interromper aqui, tá? Ok.